Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos reagir aqui o Marcos Feliciano, que estava de modo ensandecido lá na CPI, tentando lacrar, e a gente vai ver as barbaridades que o Marcos Feliciano falou lá mais uma vez, tá? Tentando iludir o povo brasileiro. Mas vamos lá, para cada bobagem que ele fala, a gente tem uma resposta, né? Lembrando, a gente está aqui no site do Brasil 247. Quem em sã consciência, meu Deus, aprovaria a ideia de um ser humano poder ser aquilo que quiser? Uma árvore, um gato, um cachorro? Aqui, a primeira coisa que ele fala é a seguinte: quem em sã consciência, né, permitiria ou concordaria em que alguém fosse o que quisesse, uma árvore, um cachorro. É assim, sem querer misturar religião, mas o próprio Deus dá essa liberdade, essa autonomia para o ser humano, né? O próprio Deus deu essa liberdade para o ser humano no Jardim do Éden. Então, o Marcos Feliciano não tem que se preocupar com a vida dos outros, e sim com a vida dele, que de certo modo, né, infelizmente tem prestado um desfavor tanto para a igreja evangélica, tanto para, né, o Brasil de modo geral. É um desprestígio, tá? Ele poderia estar nesse exato momento aqui lutando para poder melhorar a vida do povo brasileiro, mas não faz. Tenta lacrar e falando mais uma vez bobagem aí para todo mundo. Um ser amorfo, sem sexo definido, ou um ser com trocentos sexos, seja o que for. Quem em sã consciência acredita nisso? Quem? E ainda pior, propagar, ensinar, doutrinar. Quem? Se não uma pessoa com gravíssimos e sérios problemas em sua formação psicológica. Bem, aqui nesse exato momento onde fala sobre gravíssima formação psicológica, talvez ele esteja imaginando que está olhando no espelho e falando ali mais ou menos as características, né? A única pessoa que se enquadra aqui no Brasil, tem alguém, né, que a gente vai falar mais para frente, mas uma das pessoas que se enquadra nesse aspecto aí que ele tá falando é ele mesmo, tá? Sobre a questão psicológica, enfim, tá achando que tá lacrando lá para todo o Brasil, né? Pegou um papel lá, escreveu para falar, eu vou falar essas bobagens aqui, e vai ter o pessoal que, né, vai agir como gado e vai me aplaudir, mas não. Brasileiros que me assistem agora, irmãos, pais, mães responsáveis, conservadores. Primeira coisa, você tá chamando os brasileiros de irmão, você é um irmão, se for, é um irmão tido como Caim, porque, né, ataca o seu próprio irmão, porque você viu o Bolsonaro destruindo a Amazônia, você viu o Bolsonaro não trazendo as vacinas, e você viu o Bolsonaro, de certo modo, contribuindo indiretamente para que mais de 300 mil pessoas partissem dessa para melhor. Então, se você for irmão, Marcos Feliciano, você é um Caim. Profissionais liberais, empresários que estão vendo tudo ruir à sua volta, parlamentares do bem que ainda resistem, presidente dessa CPMI, do Senado, da Câmara, do STF, nós deixaremos tudo que nossos pais construíram escambar para o inferno. Bem, talvez você tenha, com mais uma vez, né, mostrado ao povo brasileiro, né, você está falando não para com os outros, você está falando de você, que você permitiu tudo isso, né, simplesmente vendo, estando ao lado do Jair Bolsonaro e dizendo você que é cristão, dizendo você que é pastor. Agora, se é realmente pastor, cara, você precisa realmente fazer um conserto, porque é inaceitável, inadmissível uma pessoa que, né, leu a Bíblia várias vezes, né, diz que é pastor, e agir e ficar ao lado do Bolsonaro. Só o fato de você ficar ao lado do Bolsonaro, já sabendo, né, de todas as barbaridades que ele fez, já mostra um pouco quem você é. Se for irmão que você tá falando aí, talvez você seja, ou é mais bem provável que você seja um Caim. Deixaremos tudo acabar desse jeito, sem fazermos nada. Nós vamos assistir isso passivamente. Nós vamos assistir, transformar essa CPMI aqui num caça às bruxas. Não é CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquisição. Nós queremos aqui saber quem cometeu de fato os crimes e não colocar sobre... Não quer não, porque você a todo instante, ô Marcos Feliciano, você estava ao lado do Jair Messias Bolsonaro, estava sabendo, concordou indiretamente ou diretamente com todas aquelas barbaridades que o Bolsonaro fez. Ou você acha que o povo brasileiro é trouxa? Pelo que eu vi, né, você levou esse papelzinho aí com esse discurso chinfrim e mal feito, você acha não, você tem certeza que o povo é bobo, só que o povo não é. As pessoas já estão sabendo quem realmente você é. E eu espero ardentemente que na próxima eleição não votem em você. Porque ao invés de você propor projetos para melhorar a vida do povo brasileiro, você vai ficar fazendo esses discursos sem fim que não agrega nada à vida dos outros.
para as pessoas pestas, como tem sido aqui dioturnamente. Nós devemos ao nosso país uma palavra de respeito. Anderson, doutor Anderson, mais uma vez os meus respeitos. E termino como comecei. Você deveria ter coragem de falar para o Anderson Torres que ele agiu errado, tá? Ao sair daqui e ir para os Estados Unidos e deixar o Brasil numa situação extremamente constrangedora. Povo brasileiro, agora sou eu que digo aqui e falo, tá? O povo brasileiro deveria ter um pouco mais, né, de apreço pela política para não eleger pessoas como Marcos Feliciano, que ao invés dele chamar a atenção do Anderson Torres, que o que ele fez não foi correto, ele simplesmente está lá bajulando o Anderson Torres, né, e falando sobre Inquisição. Você, Marcos Feliciano, quer falar sobre Inquisição? Vamos falar. E as pessoas que sequer tiveram o direito de tomar a vacina porque Bolsonaro cesseou, aonde você estava como parlamentar que tem a obrigação de zelar e cuidar pelo povo brasileiro? Você simplesmente foi omisso, desrespeitando o Código Civil, o Código Penal, você foi negligente, imprudente e não teve perícia, coisa essa que todos nós sabemos que você nunca teve, tá? Melhor, né? Sendo mais claro aqui. Então, você é um irresponsável, não tem compromisso com o povo brasileiro e está tentando lacrar em uma CPI para ver se consegue arrecadar, ganhar votos para as próximas eleições. Eu, sinceramente, ficaria extremamente constrangido ao votar em você, principalmente sabendo que você esteve ao lado de uma pessoa que estava praticando coisas ruins ao povo brasileiro e foi omisso. E o pior de tudo, esculhambou o pessoal, o povo brasileiro lá atrás, viu a Amazônia pegar fogo, não falou nada em relação ao Bolsonaro. E, de certo modo, foi omisso em tudo isso e agora ainda vem bajular e passar pano para o Anderson Torres, que saiu daqui e deixou Brasília numa situação extremamente constrangedora. Você, Marcos Feliciano, se for, como eu já disse, um irmão, é um verdadeiro Caim, principalmente ao povo brasileiro, porque viu o Bolsonaro fazendo todas aquelas barbaridades e atrocidades e você simplesmente se omitiu. Eu tenho vergonha de você como político, como político, como parlamentar, consequentemente, como, né, que diz que é evangélico. Eu tenho vergonha de você e de muitos outros aí que não tem um compromisso com o povo brasileiro. É uma decepção. Eu pensei que você, né, há muitos anos atrás, acerca de quando você ingressou no mundo da política, eu imaginei, poxa, vai agregar alguma coisa. Mas olha o discurso dele. Constrangedor ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Um herói brasileiro. Um dia, se Deus... Herói brasileiro! Meu Deus! Meu pai! Como pode? Herói brasileiro! Essa foi pra fechar ali o caixão, né? É o mais absurdo, cara. Como pode? Herói brasileiro que deixou Brasília naquele terror. Você, o Marcos Feliciano, se não tivesse o foro aí, sabe o que você deveria? Que deveria acontecer com você? Era o Flávio Dino ou a Polícia Federal dar uma voz de prisão pra você, mas, né, você tem foro privilegiado, a gente é obrigado a ouvir esse tipo de bobagem. Um cara que contribuiu diretamente ou indiretamente, como o Anderson Torres, a gente é obrigado a ouvir você chamar ele de herói. Gente, isso é uma ofensa ao povo brasileiro. Olha que loucura! Chamou o Anderson Torres de herói. O cara contribuiu indiretamente ou diretamente com todas as barbaridades que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, e o Marcos Feliciano humilha o povo brasileiro. Você realmente é uma vergonha pra mim, tá? Assim, sinceramente, Marcos Feliciano, você ultrapassa o limite da vergonha. Não tem, assim, não tem mais como. Você é o pior, junto com o Bolsonaro, tá? Gente, que coisa mais absurda, meu. Se quiser, a história vai agir. E se não acontecer aqui, nesse plano, na eternidade, Deus vai tratar com cada um daqueles que foram cruéis e maldosos com Vossa Excelência, com o Brasil e com nós. E eu espero mesmo, o Marcos Feliciano, eu espero que Deus trate como pessoas como você, que de certo modo, indiretamente, utiliza a fé e faz as pessoas, uma par dela, como diz o pessoal de Bragança, de otários, tá? Pessoas como você faz uma parte do povo assim,
maltrata, menospreza, tá? Tira o pessoal. E eu espero ardentemente, principalmente, por você utilizar o nome do sagrado, tá? E confundir com o profano, tá? Com a lama de porcos aí que foi instaurada e espalhada aí no Brasil. É uma verdadeira vergonha. Eu, sinceramente, eu fico constrangido, decepcionado. Cara, o pessoal sempre fala, né? Mas começa a falar sobre a igreja. O Marcos Feliciano, por favor, mude essa história, cara. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É péssimo isso. Em relação à política, não tem mais jeito. Agora, em relação ao que se trata de divino, ainda dá tempo, tá? Lembre-se, Marcos Feliciano, do ladrão lá na cruz. Talvez nesse sentido ainda dá. O ladrão, né, não teve jeito na situação aqui da terra. E aí ele foi dessa pra melhor. No seu caso também, né? Aqui não tem jeito. Na política você estragou. Não tem jeito, é decepção. Talvez não, né? Volte ao primeiro amor, Marcos Feliciano, que é uma vergonha. Você é uma vergonha como político.